A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês nessa segunda-feira maravilhosa, né, irmãos? Que Deus está nos concedendo mais um dia debaixo da bênção e da mão protetora do Senhor, né? Espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus e para a felicidade de todos vocês, né? Desculpa, irmãos, da minha ausência, Senhor, mas eu não estou desapercebida não, amados irmãos. Eu estou tendo mesmo dificuldade mesmo para fazer vídeo, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês hoje, tá, irmãos, uma palavra que está no meu coração, né? Que se encontra em Jeremias, né, capítulo 18, né? E o epígrafe fala que é o oleiro, que é o vaso na mão do oleiro, né? Então, irmãos, vamos compartilhar com vocês, né? Eu vou ser breve, por causa que o meu celular não aguenta mais do que 22 minutos de gravação, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês. Graças a Deus, né, amados? Né? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui Deus já está dizendo, né, que muitas vezes, né, para nós ouvir a palavra do Senhor é necessário a gente descer à casa do oleiro, né? A gente precisamos descer muitas vezes, né, irmãos? Aí o Senhor Jesus, o Senhor vai falar para o profeta, né? Aí o profeta continua falando as palavras que Deus falou para ele. E ele diz, eu desci, ele obedeceu a voz de Deus, e eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, né, na mão do oleiro, tornou a fazê-lo. Entrou o vaso conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aqui o que eu acho muito interessante nessa passagem aqui, né, irmãos? Porque nós somos, né? Nós vivemos na mão do oleiro, né? A gente aceita o Senhor Jesus e o Senhor trabalha com a gente, né? A gente vai trabalhando, vai crescendo no ministério, cada dia mais vamos aprendendo da palavra de Deus. Estamos na mão do oleiro, ele vai nos levando, ele vai nos conduzindo. Quando a gente está no primeiro amor, a gente não vê defeito, a gente não tem mágoa, a gente não tem ressentimento, mesmo que as pessoas nos machucam, a gente não vê. Então tá tudo muito maravilhoso. Então estamos assim numa situação que quando a gente fala Senhor, ele fala eis-me aqui. Não tem doença para esse vaso, não tem dor, não tem problema, tudo que ele clama a Deus, né? Ele tem uma audição aberta, conversa diretamente com Deus. É uma coisa tremenda e maravilhosa. Os anos vai se passando e a gente parece que vai ficando, não é um velho crente não, é um crente velho, sabe? Aquela pessoa que acha que porque está com muitos anos de crente eu tenho, né? Sou dono de tudo e já posso, e a gente vai se afastando daquele primeiro amor, a gente vai se esfriando, a gente vai começar a enxergar as coisas que não devia enxergar, quando na verdade a gente tem que olhar só para Jesus, né? E este crucificado, como diz o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 1, né, no capítulo 2 e versículo 2, quando ele fala, nada me propus a saber de vós, né? Que ele fala aqui, né, que ele foi ter com os irmãos, né, ministrando a palavra de Deus, e ele fala que nada me propus, né, a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, né? Aí ele fala que ele teve entre as pessoas, né, em tremor e em grande temor, né?
Por quê? Porque ele não falava dele, ele não andava na carne, ele vivia no espírito. Então, mesmo as pessoas ferindo ou deixando de ferir, ou ele temendo ou não temendo, ele era um vaso completamente na mão do oleiro. Ele fazia só o que o oleiro mandava fazer. Por isso ele apanhava, ele era preso, ele não se submetia ao julgo humano. Essa é a verdade. Ele não se submetia ao julgo humano. Simplesmente o que a justiça dos homens quisesse fazer com ele, por causa do nome de Jesus, ele se submetia. Ele ia para a prisão, ele apanhava, mas ele estava ali, na mão do oleiro. Ele não se quebrava na mão do oleiro. Ele estava firme com o oleiro. E aqui, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, que quando, no meu caso mesmo, eu falo agora de mim, que eu já me quebrei na mão do oleiro, porque aqui não está falando que o oleiro quebra o vaso. Não, aqui é o vaso que se quebra na mão do oleiro. O oleiro está trabalhando no vaso, e o vaso é quem se quebra na mão do oleiro. E quando ele se quebra, aí é que vem o processo doído nas nossas vidas, porque aí o oleiro vai nos amassar para nos refazer, para que nós venhamos ficar da forma que agrada os olhos do oleiro. E esse processo do amassado para refazer o vaso, esse é o processo doído, onde para cada um tem um sofrimento diferente. Para mim mesma, eu tive 30 dias internada, me custou 2 cirurgias, cheguei a ir para o isolamento do CTI, né? Por causa que eu me quebrei na mão do oleiro. E só o oleiro sabia que tipo de amassado ele podia trabalhar em mim para que eu voltasse para o primeiro amor. Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ele conhece todos nós. Então, ele sabe como trabalhar quando o vaso se quebra na mão dele, qual é o grau de trabalho que ele precisa amassar esse vaso para que esse vaso continue salvo e um vaso que agrada os olhos dele e que trabalhe na obra dele. Somente ele sabe. Então, certamente, o meu coração não era tão bonzinho assim, né? A ponto de eu passar por 2 cirurgias e ficar 30 dias internada e tive 72 horas desenganada do médico. Isso não é brincadeira, irmãos. E pasmem vocês, a ponto de eu estar no isolamento do CTI e eu falar para o Senhor Jesus que eu não ia perguntar para ele o porquê da situação que eu estava ali, mas para quê? Qual era o propósito do Senhor na minha vida, de ter me levado ali. Porque eu tinha sido operada de câncer nos 2 seios pelo Senhor Jesus. Tinha sido operada do nervo, que de vez em quando eu ficava paralítica, sem poder andar. Não é, irmãos? Teria sido curada da depressão e depois, porque alguma coisa não estava me agradando, estava me machucando dentro do ministério, eu comecei a retroceder. Eu comecei a ficar paralisada. Me tornei uma membra de banco e aquilo estava me ferindo muito, a ponto de chegar dia de domingo, de eu ficar arrumando desculpa e não ir para a igreja. Então eu estava me afastando. Eu estava fria, estava me afastando do Senhor. E aí foi necessário que o Senhor permitisse uma enfermidade em mim, porque quando esse processo começou em mim, eu estava me quebrando na mão do oleiro, me quebrando. E durante esse trincado pequeno que estava tendo no vaso, Deus estava falando comigo. Só que aquela dor de dentro de mim estava me impedindo de eu ir. Eu comecei a olhar para mim e não para Jesus e este crucificado. Como Paulo fala na palavra dele, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Eu não estava olhando para o Senhor e este crucificado por mim e por todos nós. Eu comecei a olhar para mim, que eu estava ferida, e com isso eu comecei a me afastar. Só que esse é a coisa que nunca pode acontecer na vida de nenhum de nós. Então, quando eu comecei a me afastar, eu fui me quebrando na mão do oleiro. Eu fui me quebrando, eu me quebrei na mão do meu Senhor. E aí foi a hora que veio o processo do meu Senhor me amassar.
para me refazer. E eu louvo a Deus por Deus ter me amassado e me refeito. Eu louvo a Deus, irmãos. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus por Ele ter me refeito de novo. Né, irmãos? Porque por amor da nossa alma, Ele nos refaz. E esse amassado do barro, ele dói. Ele dói muito. Muitas vezes a gente está sofrendo e fala, ai Deus, por que eu estou sofrendo? Ô, meu irmão e minha irmã, vai dar uma olhada, né? Faz uma autoanálise. Vê se você não se quebrou na mão do oleiro, se ele não está moldando você, né? Amassando você, para você voltar a ser aquilo que você era lá no comecinho da tua fé. Vai, meu irmão, não reclama não, minha irmã e meu irmão, não reclama, tá? Aguenta firme nos pés do Senhor, porque quando nós estamos passando por um processo difícil, estamos sendo amassados na mão do oleiro. Se a gente for fazer uma análise, a gente percebe que a gente se quebrou na mão do oleiro. Eu tenho consciência que eu me quebrei na mão do oleiro e que o processo que eu passei foi ele me amassando, me refazendo. Eu tenho essa consciência e eu louvo a Deus, porque aqui estou, porque ele me refez. Graças a Deus, ele me refez. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Ele fala assim, então eu poderia e farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Quer dizer, Deus está fazendo a obra dele sobre as nossas vidas, né? A sua obra sobre as rodas, né? Essa obra sobre as rodas, ela é doída, né? Mas o obreiro estava fazendo. Ela é um caminhado de Deus na nossa vida, é o nosso crescimento, né? O oleiro nos fazendo sobre as rodas. É um movimento, estamos em movimento. Por que estamos na roda? Porque está em movimento. O vaso está em movimento na mão do oleiro, está em movimento. Só que nesse movimento, o oleiro fazendo o vaso, o que aconteceu? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou. Quando ele se quebrou, quer dizer, parou o movimento da roda. Parou a obra. Parou. Porque ele se quebrou. E aí o que vai acontecer? Em vez da roda rodar para ele moldar o vaso, ele teve que amassar. Esse processo de amassar o barro é o processo que dói na minha e na sua vida, minha irmã e meu irmão. Esse é o processo doído. É onde vai doer. A roda está parada. Significa a obra de Deus parou na nossa vida. Na hora que a gente se quebrou na mão do oleiro, a obra de Deus parou. Mas estamos na mão dele sendo amassado. Ele vai nos amassar. É isso que aconteceu aqui com o oleiro, né? Ele foi amassar o barro de novo. Para quê? Para tornar a fazer outro vaso, conforme o que lhe parecia bem aos seus olhos, aos seus olhos do oleiro a fazer. Então, ele amassou o barro, depois do vaso bem amassado, aí ele coloca de novo para começar a modelar o vaso. Aí depois que ele está modelando o vaso, ele coloca a roda para rodar. Aí ele vai alisar esse vaso. E depois desse vaso pronto, alisado, ele vai por fogo para ser apurado. Isso é um processo doído, irmão, da nossa vida. E são processos que dói muito na nossa vida. Mas depois de levar ao fogo, de ser aprovado, aí cessa a dor, mas você está de pé na presença do Senhor, pronto para trabalhar na obra dele. E isso aconteceu comigo, amados irmãos. Isso acontece na vida de todos nós que estamos na presença de Deus. É coisa que acontece na vida de todos nós. Agora, o bom é o vaso ter consciência que ele se quebrou na mão do oleiro e que o problema que ele está sofrendo é ele que provocou isso, porque ele deixou de olhar para a face de Cristo para olhar para os problemas. Deixou de olhar para si próprio, que é falho, para olhar para o defeito dos outros e se entristecer com a igreja e se esfriar. Então, isso são defeitos que cada um de nós carregamos.
E é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida. E pedir para Deus trabalhar na nossa vida e que o Espírito Santo de Deus venha tirar isso da nossa vida. Porque todos nós temos falha. A falha que eu tenho, meus amados, qualquer um de vocês pode não ter. Mas às vezes a falha que qualquer um de vocês tem, eu não tenho, mas todos nós temos falha. Então nós podemos ser um vaso quebrado da mão do oleiro. E quando isso acontece, nós temos que ter consciência. Onde eu errei, Senhor, eu sei que eu errei, eu me quebrei nas suas mãos, Senhor. Eu estou na mão do oleiro, estou sendo amassado. Estou sendo trabalhado para que esse vaso se torne novamente aquele vaso útil de honra na casa do Senhor. Porque isso somos nós na mão do Senhor. Um vaso na mão do oleiro. É isso que nós somos, né? E aí o que acontece? Aí aqui ele vai falar, né? No versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Essa palavra foi para Israel, mas é para mim e para todos nós, amados irmãos. Ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim sou eu na mão do oleiro. É você, minha amada irmã, é você, meu amado irmão. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Nós temos que orar, buscar a Deus, nos corrigir, não olhar para as coisas que está nos cercando, para aquilo que quer nos aborrecer, para aquilo que quer nos enfraquecer, olhar somente para a face de Jesus, né? E caminhar, marchar, não parar a obra dele de jeito nenhum, não se esfriar espiritualmente, buscar a Deus, porque nós somos vaso na mão do oleiro, e no momento que nós olhamos para essas coisas, nós nos quebramos na mão do Senhor. Nós nos quebramos. E daí nós vamos entrar num processo de sofrimento, porque é a hora que o Senhor amado, o nosso oleiro querido, vai trabalhar no barro, que somos nós, para nos refazer. Ele vai nos amassar e depois pôr a roda para rodar, para deixar o vaso bonito, perfeito, que agrade a ele. E depois de feito, ele joga no fogo, para que esse vaso fique forte, para ser enchido do teu Santo Espírito, para fazer a obra dele. Isso somos nós, amados irmãos. Entendam isso. Eu deixo essa palavra nesta manhã, para a meditação dos meus amados irmãos em Cristo Jesus, tá? Quando estiver sendo amassado na mão do oleiro, louve a Deus. É por amor da tua alma que você está sendo amassado. Se você está sofrendo, não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. É porque Jesus te ama. Se você olhar bem para o seu sofrimento, você vai ver que em algum ponto você se magoou, alguma coisa aconteceu. É que você está trincado ou você se quebrou de uma vez na mão do oleiro e ele está trabalhando na sua vida. Se você está sofrendo, louve a Deus. É por amor da tua alma e para te levantar mais e mais ainda no ministério, para abençoar mais e mais a tua vida. É por amor que você está sendo moldado, que você está sendo amassado na mão do oleiro. Porque eu fui amassado, irmãos. E esse amassado foi bem doído, irmãos. Confesso a vocês que doeu muito. Mas só o oleiro sabe o tamanho da prova que a pessoa que se quebra na mão dele precisa passar para voltar para os caminhos dele e fazer o que precisa ser feito e olhar somente para a face dele e não olhar para a direita nem para a esquerda. E não olhar para o nosso próprio umbigo, porque nós temos uma mania de olhar para nós mesmos. E nós não estamos aqui para mimimi, para olhar para nós, fulano me feriu, fulano me magoou. Não, nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Nós somos falhos, podemos ser magoados a qualquer momento. Jesus não tinha falha nenhuma. Não tinha nenhuma imperfeição. Santo em todas as áreas. E olha tudo que ele passou por amor de nós. Ele não olhou para a direita nem para a esquerda. Ele simplesmente foi até o Gólgota. E lá ele foi crucificado por amor das nossas almas. Ele não olhou o tamanho do sofrimento que estava nele, mas ele tinha
estava debaixo de uma ordenança do Pai. Ele tinha uma missão a cumprir. E que missão era essa? Morrer pelos nossos pecados, nos resgatar, nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Ele não olhou para o sofrimento dele, mas sim olhou para o amor que ele tem para com as nossas almas. E ele foi até a cruz e ali ele pereceu por amor de nós. É para ele que nós temos que olhar. Parar de olhar para nós mesmos, porque quando eu olhei para mim, eu me quebrei na mão do oleiro e sei o quanto sofri por amor da minha alma, o quanto sofri na mão do meu oleiro para ele me amassar e me refazer de novo. Eu sei o quanto isso me custou. E louvo a Deus, porque ele não abandonou a minha alma. Eu me quebrei na mão dele e ele não me rejeitou. Ele me amassou e me refez. Fica com essa palavra, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu deixo essa palavra para a meditação dos irmãos. Nunca murmure quando estiver sofrendo. Lembre-se sempre, o oleiro te ama e você precisa ser moldado. Você, eu e todos aqueles que têm um trincadinho na mão do oleiro ou se quebra na mão dele. Precisamos ser refeitos. Por amor, ele nos refaz. Então receba, em nome de Jesus, essa palavra nesta manhã, que eu estou deixando para a meditação das minhas amadas irmãs em Cristo Jesus e todos meus irmãos, em nome de Jesus. Fique toda na paz do Senhor Jesus. Peço a vocês que enviem esse vídeo, porque muitos precisam ouvir, irmãos. Tem muitas pessoas que saem da igreja por tão pouca coisa. Sai da igreja, vira as costas, não olha para o sacrifício de Jesus. E nós temos que olhar. Temos que olhar para o sacrifício de Jesus e não para nós. E marchar, andar com ele. E sofrer com ele, carregar a cruz junto com ele, porque esse é o nosso chamado. E que fique tudo na gloriosa paz do Senhor Jesus, tenha toda uma segunda-feira abençoada, e que o livramento de Deus seja notório na vida de todos vocês, que Deus abençoe toda a família de vocês, e que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Um abraço da irmã Maria dos Prazeres para todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.